No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha evolução com os desenhos. Olá, desenhistas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ellen, artista e professora de desenho realista. E neste canal eu falo sobre tudo que envolve esse universo que nós tanto amamos. Antes de nós começarmos, eu gostaria de agradecer aos 13 inscritos aqui neste canal. Estou muito feliz. É um começo que para alguns pode parecer pequeno, mas para mim representa muito. São 13 pessoas que dedicaram um tempinho, tiraram um tempinho da sua agenda para poder ouvir o que eu tenho a dizer sobre desenho, sobre arte, sobre como viver da nossa arte, e eu estou muito feliz em ter vocês aqui comigo. Em um vídeo anterior, eu comentei que eu desenho desde criança, como acredito que a maioria dos desenhistas, artistas, é assim também, né? Mas eu não tenho desenhos nessa fase da minha infância, porque a gente mudou muito. Eu e minha família, nós mudamos muito de casa, mudamos de estado, de cidades. Então, assim, na mudança acabou se perdendo, né? Muitos desenhos meus. Eu não tenho desenhos da minha infância, mas eu tenho alguns da minha adolescência, que já mostra um pouquinho dessa minha trajetória, né? Como que era a minha técnica antes, se é que tinha alguma técnica, até o que eu cheguei a ter hoje. Eu já havia comentado que eu comecei a desenhar por conta dos desenhos, os animes que eu assistia na televisão. E aqui não tá representando nenhum desses personagens, né? Como eu falei, eu perdi muitos dos meus desenhos, é uma pena mesmo que eu perdi. Mas eu tenho um aqui no estilo mangá, que dá pra gente ter uma ideia como que era esses meus desenhos, né? Eu tenho esse daqui. Eu não sei que personagens que são, eu acho que eu peguei essa imagem na internet para poder desenhar, mas dá para ver, né, que é os traços de mangá, que são traços mais simples, né? Não é nada realista, e o desenho também dá para ver que está muito num tom só, não tem muito destaque de nada, né? E eu deixei ele assim, eu poderia ter alterado ele agora, mas eu resolvi deixar ele assim para poder mostrar justamente, né, como que foi acontecendo a minha evolução. Eu tenho mais um aqui que é também de não sei quem que é essa personagem, também provavelmente eu peguei na internet, e desenhei, mas eu gostei muito, porque aqui eu já comecei a dar um contraste, né? Já gastei mais o lápis aqui para poder fazer essa blusinha dela preta, né? Do vestido aqui. E para mim eu estava arrasando, né? Ainda eu tentei fazer um degradê na saia. Eu gostei muito, na época eu gostei muito, achei que eu estava arrasando. Mas ainda podia melhorar bastante, né? Eu sempre desenhei pegando referências. Foram poucas as vezes que eu criei algum personagem da minha imaginação mesmo. Eu lembro que eu fiz como uma história em quadrinhos uma vez, que aí os personagens eu criei. Mas eu não tenho ela, infelizmente. Eu gostaria muito de ter para poder mostrar isso, né? Aquelas brincadeiras nossas com os desenhos, né? Mas eu sempre procurei pegar referências de revistas, de fotos, e essa daqui eu peguei de uma revista, não sei se vai dar para vocês verem, para representar o naufrágio do Titanic. Deixa eu colocar assim que eu acho que vai dar para não dar reflexo. E eu peguei de uma revista que já era um quadro, né? Não era uma, né? Não tem foto do Titanic, né? Afundando. Já era um desenho e aí eu tentei reproduzir, né? Que tá estourando a luz aqui. E aí eu tentei reproduzir, e eu lembro que alguns colegas meus até ficaram falando como que eu era maldosa porque eu desenhei as pessoas afogadas, né? Mas isso era só porque era uma representação artística, tá? Mas dá pra ver aqui, né, que o meu sombreado todo marcado, né? Não soube fazer o sombreado direito. Mas eu tentei, né? Pra mim, na época, tava lindo, eu tava arrasando. Depois que eu fui aprender a aprimorar minha técnica, e aí eu vi que tinha, né, alguns erros, mas eu deixei também, não corrigi, para justamente mostrar essa minha evolução. Eu sou muito fã dos Beatles, e quando eu comprei um CD deles, o Hard Day's Night, no encarte tinha uma foto muito legal deles,
que era todos eles no escuro e só o rosto deles aparecendo assim. Eu achei que ficou muito legal em preto e branco, né? E aí eu tentei reproduzir, mas por favor, não riam do meu desenho, tá? Espero que nem o Paul, nem o Ringo vejam isso, porque eu desenhei eles assim. Pra mim, na época, eu achei que eu tava arrasando, né? Dá pra ver aqui meu fundo todo marcado também, ó, nada homogêneo. Eles muito claros, né? Olha só, não dá nem pra ver direito aqui a boca, né, deles. Mas eu achei que eu tava mandando bem. Às vezes eu me aventurava também em fazer alguma paisagem, que eu sempre gostei também de desenhar paisagens, mas, gente, sempre no grafite. Eu nunca gostei de colorir, não sei porquê, não é uma coisa que me acompanhou na infância, não era algo que eu gostava de fazer mesmo, desenho colorido. Eu tinha preguiça de colorir, mas desenhar eu sempre gostei. E esse daqui eu tentei fazer uma paisagem, uma cachoeira lá no fundo, reflexo na água, né, as rochas. Para quem não desenhava muito, eu achei que ficou bom. O que vocês acharam? É claro que hoje dava para melhorar muito, né? Principalmente essa água aqui, né? Fazer ela ficar mais realista. Mas na época que eu não desenhava muito, não tinha muita técnica, nem tinha feito curso nem nada, eu acho que ficou bom. O que vocês acham? Vai me dizendo aí nos comentários o que vocês estão achando dos meus primeiros desenhos. Esse próximo eu fiz o meu irmão. Peguei uma foto dele, que eu achei que ficou legal, e eu acabei destruindo a foto, né, no desenho, porque a técnica zero, dá zero para ela. A boca torta, né, não tá na perspectiva, e eu fiz a mão livre também, né. Eu não usei nenhum recurso igual mesa de luz, decalque, nada disso. Eu fui só observando ele e tentei fazer ele, tadinho. Mas depois disso eu já fiz outros desenhos dele já, tá? Então é só para mostrar como que foi mesmo a minha trajetória, porque não tem como, né? Tá muito ruim. Como eu já comentei com vocês, depois eu fui fazer meu primeiro curso de realismo e eu fiz com um artista da minha cidade. E aí eu tinha aulas presenciais, né? E um dos primeiros desenhos que eu fiz no curso, que eu achei, né, que eu estava evoluindo realmente, né, para algo melhor, foi esse aqui. Como uma ótima fã dos Beatles, eu desenhei o Paul. E dá para perceber que ele também tá torto, né? O rosto dele aqui, a roupinha dele, a manchona que eu fiz aqui, que eu quis dizer que era a sombra da mão. Mas o que eu me orgulhei desse desenho, que eu fiz ele à mão livre também, né? Foi o cabelo, gente. Chegar mais pertinho para vocês verem. Foi a primeira vez que eu consegui dar um aspecto, né, que parecia algo realista, que estava caminhando ali para o realismo. E eu fiquei muito feliz, porque o meu professor ensinou a passar o pincel depois que eu fizesse os fios, né? E fui fazendo os fios um por um. Deu bastante trabalho, né? E na hora que eu passei o pincel, eu percebi, assim, né, que deu um efeito, né, como se tivesse volume, né, nas mechas de cabelo, né, até mesmo a luz e as sombras, né, do cabelo. Então eu achei que foi um dos primeiros desenhos, assim, que eu vi que dava para continuar evoluindo. Se eu continuasse estudando, né, progredindo, eu conseguiria fazer algo ainda melhor. Teve uma época que eu cismei em desenhar com papel canson na cor creme, não mais o branco, né? Eu quis testar e eu acho que tá certo. A gente tem que testar vários materiais mesmo, né? Ver como que se comportam, como que você se sai com aquele tipo de material. Então eu comprei um bloco de canson na cor creme e aí eu fiz alguns desenhos, né? Esse daqui, esse bebezinho aqui, ele tá num canson na cor creme, não é branquinho, mas também não é tão amarelado, né? Dá pra perceber aqui. E eu gostei bastante desse desenho também, na época, né? Já dá pra quem vê ele, principalmente quem vê ele pessoalmente, fala que ele parece 3D. E eu fiquei feliz com esse elogio, né? Mas eu sei que poderia melhorar, né? Por exemplo,
na questão da gente aprimorar o olhar artístico, a percepção, né? Dá pra ver que ele tá todo muito num tom só, né? A roupinha, a pele do rostinho dele, né? Não tem muitas sombras, não tem muitos degradês. Eu poderia talvez deixar o rostinho mais clarinho mesmo, por se tratar de um bebê, mas caprichar mais na roupa, né? Para dar esse contraste, aqui na touquinha também, poderia ter escurecido um pouquinho mais, que aí o desenho ia saltar mais ainda, né? Do papel. Então, aqui eu estava caminhando, né? Começando a entender o processo, mas ainda estava longe, né? De chegar no desenho realista mesmo. Eu costumo dizer que esse é um tipo de desenho que é um desenho sombreado, né? Dá para ver que que eu sombreei ele, mas ainda não é o realismo, não. Esse daqui foi um outro que eu fiz no papel creme também, é um casal de noivos. Eu também gostei muito do resultado, né, de primeira, mas eu também sei que poderia ter mais contraste, né, aprimorando o olhar artístico. Vou colocar mais aqui atrás, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Dá para ver que ainda está um desenho muito cinza, num tom só. Em um outro vídeo eu até falei sobre isso, né, de alguns erros que a gente comete no realismo, é deixar o desenho num tom só de cinza. E aqui a gente não vê contraste, né? Por exemplo, ela tá com um buquê de flores aqui, mas não tem contraste com relação ao terno, ao vestido, à pele dela, então nem dá para perceber direito, né? O buquê de flores, embora o terno é um terno claro, era um terno claro, né? Mas poderia ficar melhor, né? Se eu tivesse trabalhado mais o contraste. E na mesma pegada de gostar de bandas de rock de antigamente, eu desenhei também o Elvis, o rei do rock. E esse desenho eu gostei bastante de fazer ele, porque aí eu já trabalhei um pouquinho mais os contrastes, principalmente na roupa dele, né? Mas no sombreamento mesmo, eu ainda deixei a desejar, poderia ter escurecido mais, né? Principalmente aqui, né? Aqui o braço dele também, né? Então, assim, hoje eu consigo perceber o que poderia melhorar, né? Mas na época eu já achei que estava arrasando, que eu estava fazendo algo super realista, né? Mas para quem entende, né, para quem desenha, já vê, consegue perceber ali o que poderia melhorar. Mas o que eu quero mostrar para vocês, né, mostrando os meus desenhos antigos, né, que tudo faz parte mesmo de uma evolução, que a gente vai aos poucos, né, aprimorando. Se você for olhar o meu primeiro desenho lá do mangá, que eu peguei e fiz, né, linhas simples, né, com um sombreamento muito simples, para esse daqui já é um salto muito grande, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que se você também estiver aprendendo a desenhar ou vai começar a aprender a desenhar, isso faz parte, é um processo, é uma evolução e você não deve se cobrar tanto, porque você está aprendendo, você está caminhando, né? Assim como eu também continuo aprimorando a técnica e isso aí eu acho que nunca vai parar. A gente sempre tem algo para estudar, algo para aprimorar, e é uma construção mesmo. Todos os dias, todas as vezes que você desenha, que você aprimora a sua percepção, isso vai fazendo com que você evolua, né? O importante é ter constância, porque se você desenha só de vez em quando, ou de vez em nunca, né? Aí não dá para perceber muita evolução, mas se você está sempre ali, né, procurando aprimorar, o resultado uma hora vem. Essa pasta aqui tem os meus desenhos mais atuais. Aí eu vou mostrar para vocês alguns, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, porque depois eu vou fazer uma outra série também mostrando outros desenhos, tá bom? Um dos primeiros que eu quero mostrar aqui da minha pasta é um exercício de olhos, que eu fiquei muito feliz quando eu fiz, já no meu segundo curso de realismo, né? Dessa vez agora online. E eu fiquei muito feliz com o resultado, que é esse aqui. Eu achei que deu um salto na minha percepção, principalmente na questão do sombreamento, né? Eu já consegui fazer um degradê aqui, que nos outros desenhos eu não conseguia fazer. Já consegui um contraste maior, né? Igual aqui dá pra gente perceber que isso é algo que a gente vai criando uma percepção com o tempo, para o desenho não ficar muito chapado. A gente fica com medo, né? Quem tá aprendendo a desenhar, fica com medo de escurecer o desenho e estragar o desenho, mas a gente tem que ter essa percepção de aonde que o desenho está pedindo para escurecer mais, né?
e foi um dos primeiros que eu consegui esse resultado de pele escurecendo, mas sem parecer que é uma pele, né, por exemplo, uma pele negra, né? Dá para perceber que é uma pessoa de pele clara, mas mesmo assim não está um tom muito claro, né? E isso eu fui conseguindo, né, construir essa compreensão com o tempo. Esse daqui é um exercício da escola de realismo, que era para poder fazer um rosto assim de perfil, justamente para a gente poder desenhar a orelha, né? Ver como que desenha mesmo, né? Como que faz uma orelha que não é muito fácil. E aqui vocês já percebem como que deu um salto, né? No meu sombreado. Já dá para perceber aqui, né? Olha aqui a sombra não está tão marcada, né? Igual outros desenhos que eu fiz, né? O cabelo também, o contraste, né? Dá para ver que já não está um desenho chapado, uma coisa só cinza, né? Mas tem nuances, né? Tem as variações da luz e da sombra, dando assim volume, né? Profundidade. Então é um desenho que eu gostei muito de fazer, é um exercício que eu me orgulho muito. Esse estudo foi um rosto frontal que eu achei bem interessante fazer também, porque exigiu que eu fizesse as raízes do cabelo de forma bem fininha, que elas não são grossas, para poder perceber, né, não fazer que ficasse parecendo só riscos, né, mas que realmente desse essa ilusão de fios de cabelo, né. Deu bastante trabalho, tá? Pode ser que pareça que não, mas eu fiquei bastante tempo fazendo esse desenho. Me deu bastante trabalho, principalmente nessa região aqui, né, do cabelo e tudo. Tive que refazer algumas vezes. Eu mostrava para a professora e ela me dava o feedback, e aí eu retornava, fazia de novo, né? Mas no fim eu gostei muito do resultado também. O próximo que eu vou mostrar para vocês ainda faz parte dos desenhos antigos, e eu estava esquecendo de mostrar, é que ele fica aqui atrás, ele é o terceiro quadrinho que está aqui atrás, e ele não costuma aparecer nos vídeos, porque eu tampo ele, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é o Herbie, aquele Fusca do filme Se Meu Fusca Falasse. Eu acho ele um charme, esse Fusquinha, e eu desenhei ele, e eu fiquei muito feliz também, porque eu consegui fazer um quase efeito de cromado, sei que pode melhorar, né? Mas como eu falei com vocês, os meus desenhos antigos eu deixo eles assim, sem alterações, para justamente mostrar a minha evolução, né? Mas é um desenho que chama bastante atenção e eu deixei ele moldurado assim, né, para ficar exposto aqui no meu ateliê, porque deu um salto também na minha compreensão, né, desenhar um carro assim, claro, né, se eu não me engano, eu acho que ele é branco, né, no filme, e eu não deixei ele totalmente branco, mas eu tive que fazer um sombreamento bem suave, né? Com as marcações nos lugares certos, né? Igual os pneus muito escuros, né? Essa faixa, o número dele, 53, tá invertido porque eu tô com a câmera frontal, mas dá para vocês identificarem aí, né? Qual fusquinha que eu tô falando com vocês, né? O próximo desenho é A Moça do Laço, que quem é aluno do Charles Laveso já deve ter feito esse também, e eu gostei muito de fazer, que é essa moça aqui, e deu realmente um salto na minha compreensão. Dá para ver aqui como eu consegui aplicar os contrastes, né, como faltou nos outros desenhos aqui, esse sombreamento muito suave, né, com esse brilho aqui na pele, do laço também, né, parecendo um laço metalizado, né, com tecido metalizado. Foi um desenho que eu gostei demais de fazer, realmente deu um salto na minha compreensão e fez eu querer aprimorar ainda mais, né? Continuar evoluindo ainda mais nos desenhos. E o último desenho é o meu último quadrinho ali, que também fica aqui mostrando para vocês, né? Que é o meu gatinho, que é esse gatinho, que é um gato de pelo cinza, pelo curto e cinza, e parece que não, mas deu muito trabalho fazer esse gato também, por conta do tipo do pelo, né? Então, assim, é interessante como que cada desenho traz um desafio diferente. Às vezes é como se você zerasse o que você sabe sobre desenho e tem que começar a compreensão toda de novo.
É o que eu percebo, né, no meu caso. E eu tive que estudar bem para entender como desenhar ele, até porque essa patinha dele aqui está desfocada, não sei se vai dar para vocês perceberem. É uma patinha desfocada, então eu tive que aprender a fazer esse desfoque, né? E detalhar algumas partes e desfocar outras partes, né? Como aqui também. Mas eu gostei demais de fazer esse desenho, foi realmente um desafio, mas eu gostei muito do resultado também. Em um outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso mostrar outros pets que eu também desenhei, que estão aqui na minha pastinha. E aí eu mostro para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer aí um pouquinho da minha evolução nos desenhos e continue evoluindo, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês outros desenhos. E se você se identificou com a minha jornada, também quer aprimorar a sua habilidade de desenhar, eu estou preparando uma aula gratuita para treinar a nossa percepção, porque vocês viram que desenhar vai muito do nosso olhar. No desenho, a gente pode dizer que 50% é a percepção e 50% é a nossa habilidade ali motora, né? Se o olhar artístico não estiver alinhado, o desenho não fica bom, não dá para evoluir mesmo. Como vocês perceberam, tem desenhos meus que ficaram num tom de cinza só, ficaram muito apagados e foi evoluindo com o tempo, né? Com a passagem do tempo e com a prática, claro. Se você se identificou com a minha jornada, também desenha ou quer aprender, quer aprimorar, eu estou preparando uma aula gratuita sobre percepção para te ajudar nessa jornada, para encurtar o seu caminho até, posso dizer assim, porque eu demorei anos para aprimorar a minha percepção. E essa aula é justamente para que você consiga treinar a sua percepção e assim evoluir mais rápido. Eu desenho realismo há 10 anos e eu fiquei aí nesses 10 anos batendo cabeça, por assim dizer, até chegar no nível que eu estou hoje. Mas o meu objetivo é ajudar para que você não fique tanto tempo assim também treinando ou não treinando a sua percepção. Se você quiser participar e assistir essa aula gratuita, eu deixei o link para você entrar na lista de espera, que é um grupo do WhatsApp. Entra lá na lista, que vai valer muito a pena assistir essa aula. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like para eu saber que você gostou. Se você também quiser comentar sobre a sua própria trajetória ou o que você achou dos meus desenhos, eu vou ficar muito feliz em ler os seus comentários também. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Até breve!